da prefeitura enorme. Então, quando o José de Oliveira Reis, então, ele vai ser o primeiro diretor da comissão do plano da cidade, ele está mostrando a preponderância desse pensamento dos engenheiros. Mas o que eu quero, quando eu mostro aquelas imagens da exposição de 1938, da exposição de amostras, né, da Feira de Amostras, um movimento moderno já está chegando, já chegou, né? O prédio do Ministério da Educação e Cultura é de 36, né? Aquilo, a Feira de Amostras é 38, e eu costumo dizer que o movimento moderno chegou para nós a partir da arquitetura, só depois é que ele vai para o urbanismo. Então ali, na Presidente Vargas, nas maquetes dessa exposição em 1938, já se vê o movimento moderno chegando ao projeto do Morro de Santo Antônio, ao aterro na Glória. Porém, o que era isso? Era como se fosse um carimbo. Eles replicavam aquele prédio em Redente inúmeras vezes, era simplesmente reprodução da arquitetura. Então a arquitetura estava tão impregnada e era tão difícil fazer o urbanismo moderno, porque o urbanismo moderno não se consegue fazer em quadras já parceladas, né? Que era somente replicar a arquitetura. Bem, então nós temos essas vertentes ou linhagens que são o urbanismo de melhoramentos, o city planning, que depois vai ser muito mais do que isso, né? Mas naquele período, que é gestão, e o urbanismo moderno, o movimento moderno vindo e chegando, né, pela lateral e no final dominando, porque a disputa entre José de Oliveira Reis e o BID é uma disputa ideológica também. Eu uma vez fui entrevistar o filho do Saboia Ribeiro, você também entrevistou, né? Não, e ele dizia assim, porque, aí ele já estava comentando até da época do Lacerda, por que aqueles arquitetos modernistas, todos eram de esquerda? Então havia uma questão ideológica, não só de ideias no plano do urbanismo, como de posições diante da sociedade. E ele, inclusive, ele não gostava do Lacerda, porque o Lacerda teria revogado algumas, por exemplo, a Avenida Diagonal. Não foi feita porque o Lacerda nunca quis fazer, né? E agora, em relação, deixa eu pular um pouquinho, em relação agora, o voto feminino. O voto feminino está dentro das conquistas do período Vargas, né? Dentro da reforma política vem a reforma do voto feminino, como também vem a reforma da educação, que o ministro da Educação vai conversar com os criadores da escola nova nos Estados Unidos. Então é uma busca por aperfeiçoar, por ampliar, né? O aterro, rapidamente o aterro. Respondendo sobre o aterro, tem um projeto inclusive de prédios, né, no aterro, do RID, e até a Lúcia Costa reproduziu na tese dela, né? Que então nós podemos ver o que era pensado por ali. Simplesmente colocar uma via e encher de prédios. Depois, a questão de várias pistas, né? Ali são 6 pistas, que não sobrava quase nada, né? O projeto do José de Oliveira Reis, da diretoria, e era em alta velocidade, né? O que realmente... Não, pode falar. Não, eu também tenho dúvidas. Então, mas o que estava ali em jogo eram diversas concepções. A minha posição é que, felizmente, nós ganhamos aquele parque. Porque hoje aquele parque, ele é central, vem pessoas dos subúrbios para o aterro do Flamengo. Então a abrangência dele, os estudos que são feitos, quem são os usuários, é uma coisa incrível.
parque elitizado. Se nós formos lá no fim de semana, nós vamos ver pessoas assim, de todos os níveis de renda, fazendo todo tipo de atividade, piquenique, jogando futebol. E agora, uma figura muito interessante é realmente a Lota Macedo Soares, porque, e só ela conseguiria fazer, porque ela simplesmente abria a porta do gabinete do Lacerda e entrava, a secretária dizia assim, e agora não vai poder atender a senhora? Vai sim. Aí abria e entrava, porque ela tinha isso da vizinhança, né? E ela não tinha medo dele não, porque ele era uma pessoa que atemorizava, né? Muito autoritário e atemorizava. Bem, o que mais eu queria falar? Só a questão da abertura da presidente Vargas. A presidente Vargas, a Fernanda e eu temos um artigo que até foi publicado pelo arquivo aqui, né? Arquivo municipal. É uma coisa muito complexa, porque foram 5.000 desapropriações. Né? Então, esse casarinho que você vê, hora permanece, hora não permanece, primeiro arrebentaram logo 4 quadras. Né? E também a coisa foi feita de modo que pudesse haver uma reconstrução. Sim, o que implica não são os desapropriados, são os remanescentes. Os remanescentes. Na Ponte de São Pedro, na Rua General Câmara, os que permanecem. Pode falar, Fernanda. Aquele que você vê na frente, junto à avenida, tem quadras vazias, não permanecem. Ela é feita, ela é retirada no quarteirão inteiro. Eu não sei que retirar do quarteirão inteiro, mas eu meio, assim. Não, mas foram 4 quarteirões. E aí, não. Aquelas... A Rua General Câmara e a Rua São Pedro foram desapropriadas dos dois lados, é isso? Algumas foram... Eu não tenho desenho. Você tem quadras estreitas que sobraram remanescentes da obra. A obra foi feita propositalmente mais larga do que a necessidade da avenida, para que aqueles terrenos valorizados pudessem ser depois vendidos. Aquela história que eu contei que foi para o avô do CEPAC. É isso. Então, o que você está vendo, atrás de uma quadra já vazia. Mas é exatamente isso, é ocultar o passado colonial. Era isso, era ocultar o passado colonial. Então, na verdade, iam subir estações que aquelas outras iam ficar, mas iam ficar escuras. Além disso, tem a questão das desapropriações que foram bloqueadas, tem um processo judicial que não acaba, né? Foi a Fânia, né, Fânia, quando eu fui, aquela sua orientanda que tinha sido minha bolsista, que trabalhava com essa área daquelas quadras na Cidade Nova, Fernanda, né? Ela mostrava que tinha lugares que não iam para frente porque aqueles processos não terminavam nunca, né? A Fernanda também tem uma orientanda, a Lorili, que está trabalhando com desapropriações, né? E ela também pode dar, nós estávamos esperando que ela desse alguma luz para a gente nessa questão da presidente Vargas, nos processos, porque no final a questão jurídica é muito importante. Bem, já falei muito. Eu então, começo pela Nilce, e a primeira pergunta em relação ao contexto dos planos nacionais de desenvolvimento. A resposta aqui passa um pouco por uma dimensão, por uma questão documental, né? Circunscrita a pesquisa na época do doutorado. Evidente que a partir dos anos 30, não só os próprios planos de desenvolvimento, o plano de obras, enfim, mas todo um contexto mais amplo de discussões sobre o próprio projeto de nação que tinha no Oliveira Viana como uma das figuras centrais, ou dentro do IBGE, criado no governo Vargas pelo Rafael Xavier, que vai ser o primeiro presidente da Associação Brasileira de Municípios, é um contexto contemporâneo a essas questões. O que acontece é que na documentação do José de Oliveira Reis e ao longo do percurso profissional dele, isso não aparece, não tem uma discussão, ele está intrinsecamente preocupado com a questão do município do Rio de Janeiro.
Eu não encontrei nos artigos. Mas mesmo no que diz respeito ao Rio, a questão da localização da indústria e essa relação com a mobilidade? Não tem nenhuma explicitação nesse sentido. Posso só fazer uma observação? O Agache trata Aí sim. o Rio todo. Aí vai fazer o zoneamento para lá. Mas no caso, essa é a minha leitura. A comissão do plano da cidade, em grande parte, é uma retomada. A própria Avenida Central está lá, o croquis dela no plano Agache aparece. Né? Então, Presidente Vargas. Então, assim, mas na documentação dele, o Oliveira Reis tem uma particularidade para a pesquisa historiográfica em história muito forte. Qual é? Ele organizou o acervo. Então, o que ele apagou, o que ele não quis que fosse tornado público, é um elemento estrutural da pesquisa. E além de outras coisas, num contato que eu tive com familiares, eles jogaram fora, o Oliveira Reis filmava tudo, que ele fazia as viagens. Isso foi parar no lixo. A família disse, o que a gente faz com isso? Joga fora. Então, assim, no contexto dele, que é a minha pesquisa, eu não vejo, ainda que isso estivesse na pauta do governo federal, que estava aqui no próprio Rio de Janeiro. Né? Então, não tem. A questão de Brasília, não, estou de acordo, não apago a importância dessas outras experimentações para depois... A minha questão, e aí ela é respondida dentro do percurso da tese, é um esforço que eu fiz de desconstruir um pouco uma leitura que eu acho que é muito sedimentada, de que o Le Corbusier foi desconsiderado pelos engenheiros, enquanto que o Agache foi a... Então a ideia é de mapear no que vai ser o percurso até Brasília essa presença. Então eu não entro nisso que o seu trabalho faz e desses projetos habitacionais para isso. Eu estou muito mais interessado no embate em relação ao lugar que cada um ocupou para poder formular uma ideia de cidade e de urbanismo. Então, mas eu acho que é uma outra forma de pensar de que forma que essas experimentações também contribuíram para Brasília. Até porque, e aí tem uma coisa minha, por ter ido para Brasília, e eu não tenho Brasília como objeto de pesquisa, mas eu tenho como objetivo desconstruir um pouco historiograficamente a ideia de que o Lúcio Costa ia desconstruir na própria ideia dele de que ele é o grande inventor. Ele não inventou nada. Ele é um grande intelectual capaz de se apropriar de um campo amplo desde o século XIX para projetar a cidade. E é desconstruir a ideia de que Brasília é a Carta de Atenas enfiada ali, porque Brasília não tem nada de Carta de Atenas. Ela tem pequenas, ela tem cidade linear Tudo Sólia, ela tem cidade de Jardim de Ebenezer Road, ela tem elementos da Carta de Atenas, do zoneamento. Então essa presença é muito forte. Claro, tem a questão rodoviária, então é nesse sentido que eu estou lendo, por isso que eu não vou na contribuição que você colocou dos IAPs, etc., e do papel da engenharia nesses termos lá. Eu fiquei circunscrito a esse campo que na tese me interessou. Não, Porteiro, deixa eu só esclarecer. É que você faz uma leitura e uma conclusão no final, dizendo que foi uma vitória dessa visão que estava mais vinculada à arquitetura. E é isso que eu estou questionando. Eu acho que... Não, eu acho que as duas, É evidentemente que elas vão continuar, mas eu acho que do ponto de vista o discurso que faz parecer que é uma vitória. Sim, não, e da nossa... Claro, não, mas acho que não só o discurso, tem aí um elemento projetual muito potente. O próprio concurso é muito potente nesse sentido, com a presença dos arquitetos. Né? Então é nesse sentido. Não estou discordando que a partir dali a engenharia desapareceu, pelo contrário. Mas é nesse contexto que eu acho que tem um passo importante da arquitetura como campo, cuja institucionalização, se a gente concordar com os anos 40, é muito recente. Né? Então são nesses termos. Cadê a Beatriz?
eu confesso que eu tenho uma dúvida até que ponto Oliveira Reis era só um executor. Em vários momentos ele assumiu um enfrentamento direto com as ordens, ele tem textos, ele tem um reconhecimento do lugar profissional dele, do papel nesse sentido, mas eu não sei se... Até na tese tem uma pergunta, né? O que faz o José de Oliveira Reis ser levado pelo Edson Passos para assumir a comissão do plano? Só que eu vou esbarrar na questão documental. Ele não, por exemplo, a história pessoal dele não existe, não tem documento por que ele foi fazer engenharia? Lá em Ribeirão Preto ele passava os dias na companhia mogiana e aquilo chamou atenção, isso ele relata na entrevista ao MIS. Então ele chamou atenção, fui fazer engenharia. Por que no Rio e não em São Paulo, que estava do lado? Porque a mãe dele é carioca. Então é muito volátil, mas eu não sei, eu não acho que ele é só um executor. Mas tem duas questões que para mim são importantes. Primeiro, essa coisa da lota, todo técnico quer um político poderoso para chamar de seu. E que esteja alinhado com o que você então, quer. E nesse caso a figura é Edson Passos, para ele. E a outra questão, que é essa questão documental, por exemplo, o Malta, o fotógrafo da prefeitura tal. Eu fui buscar o processo do Malta na prefeitura. Esse processo não existe. Assim, durante um determinado momento, se entregou ao funcionário o seu processo de aposentadoria, depois pediu para ele trazer de volta. Então essa questão documental é uma questão muito séria nas instituições como um todo. E a pressão que a academia pode fazer para nos ajudar é grande. Por exemplo, a gente trouxe todo o acervo da cidade olímpica. Eu tenho toda a remodelação da cidade, a última remodelação, por drone em alta resolução, sem corte. Isso não tem preço. E tem uma pressão grande